Salve, Marcos Kennedy aqui no Hexcast 02. Temos como tema redes sociais, fake news e manifestações digitais. Comigo aqui é o Rafa e o Emerson. Então, vamos começar aqui esse podcast, né? Deixa eu instigar o Emerson aqui. Emerson, a gente vê meio como uma prática hoje em dia que as redes sociais, a gente observa o fenômeno das redes sociais meio que de certa forma tomando o papel de principal informador da sociedade brasileira e mundial, por que não dizer, né? O que você enxerga nessa conjuntura, né? Nesse cenário? Primeiro eu queria que você me dissesse quais as redes sociais que você particularmente usa e qual é o seu feeling sobre o que você vê aí nessas redes sociais enquanto formadores de opinião. Eu utilizo tanto o Facebook, o Instagram, Facebook. Deixa eu ver. E na verdade eu tenho rede social desde o tempo do Orkut. É uma coisa que os mais jovens não vão conseguir lembrar o que é. Comunidades do Orkut. Tinha as comunidades do Orkut. O Orkut já fazia um papel, né? Então, mas assim... Era mais democrático do que o Facebook. Mas o interessante das redes sociais é que ela aproxima e ela afasta ao mesmo tempo. Exatamente. Por conta do que? Ela aproxima porque eu posso ter contato com a galera que tá lá do outro lado do mundo, no Japão, eu aqui no Brasil, eu tenho contato com a galera, troco ideia, papapá, mata aquela saudade que por carta demoraria muito. Então eu tenho um contato ali direto, quase, né? Automático, né? Automático com a galera, mas também me afasta. Por conta do que? É desenvolvido dentro da própria rede social uma fórmula que você acorda de manhã, você já vai visualizar. É o algoritmo, né, cara? É isso, o que está acontecendo, quem postou tal coisa. Você fica naquela eminência da notificação, né? Mas é por conta do quê? Que a própria notícia ela acabou se tornando algo imediato. Então se você não tiver linkado nisso, você também não está atualizado dentro das notícias. E aí as notícias elas têm um papel preponderante, né? Principalmente quando surge o jornal impresso. Que aí você tem vários tipos de jornais, né? Os jornais Operário, parará. O que a rede social ela fez? Ela juntou tudo. Então eu posso selecionar o que eu quero ver do que eu não quero. Mas isso daí, ô Emerson, aí a gente cai naquela brincadeira de que as redes sociais, ao mesmo tempo que você tem acesso à porra toda, saiu aqui, você já tá lendo, no mesmo momento em que isso está acontecendo, a gente tá muitas vezes correndo o risco de ser inserido numa bolha. Porque você seleciona aquilo que você quer que te rodeia. Não é isso, Marquinhos? Por exemplo, você vai lá e, sei lá, eu quero ter acesso ao Mídia Ninja, mas eu não quero ter acesso à Folha, eu não quero ler o Estadão, eu quero ler isso. Isso faz que pelo menos do jeito que eu vejo, né? Você cria uma bolha social ao seu redor. Mas essa bolha você já tinha antes. Por exemplo, o assinante do Estadão, né, que aí você citou um grande jornal, né, o assinante do Estadão, ele não vai vocês, Estadão? Ele não vai ler, por exemplo, ou pelo menos ele não vai ter a preocupação de ler um jornal como o Diário do Centro do Mundo. É verdade. Sim. Entendeu? Esse papel de você selecionar já era feito antes. Né? A diferença da rede social é que ela te dá direito, ela te abre tudo, volume, né? Te dá um volume de informação gigantesco, né? E só que o que acontece? Essas mesmas notícias, elas podem ser verídicas ou não, de acordo com o que você vai ler, e também de acordo com aquilo que você pensa. Vai tudo nesse sentido. Nesse ponto que eu ia chegar, né? Então, eu vejo da seguinte maneira, né? As redes sociais é uma coisa que é real, né, e que cada vez mais elas vai se transformando, ela vai mudando. Você lembrou do Orkut, por exemplo, né? O Orkut a gente, né, na época a gente utilizava para conhecer pessoas, grupos, comunidades, né? Aquele filme que você quer ver, aquela música você tinha lá naquele grupinho para você baixar e tal. Então era mais um meio de diversão digital, de aproximação de pessoas diferentes, né? Afinidades muitas vezes não nem políticas, aí eu lembro quando, por exemplo, com a chegada do Facebook, a propagação dele aqui no Brasil e tal, que isso tudo mudou, né? O próprio Orkut, né, deixou de existir por causa disso, que tudo meio que migrou para essa nova mídia. Isso. E o Facebook, né, com uma aparência um pouco mais séria, madura, né? Mais democrático e tal, onde informações são em tempo real, publicações são em tempo real.
você falou uma coisa interessante. Por exemplo, eu tenho conhecidos que têm Facebook, mas eles não interagem. Eles usam um jornal. Literalmente. Eles curtem as páginas lá que eles querem, eles seguem e eles abrem pra ver o que tá acontecendo. Então assim, eu já escutei assim de pessoas assim, mano, o Facebook pra mim é o meu jornal digital. Sim. Que é um perigo, de certa maneira, mas a gente vai chegar já nesse ponto aí, não vou adiantar um pouco a pauta, mas realmente, as redes sociais é uma realidade, né? E eu digo que cada vez mais vai se tornar mais ainda e outros modelos vão competir, vão surgir para competir, porque é um mercado que por enquanto ainda não aconteceu essa regulamentação que está acontecendo aí, né? Não sei se você já ouviu falar da questão de você pagar por serviços na internet, pode chegar aqui no Brasil, mas aí é uma outra questão. Mas eu vejo que esse avanço, ao mesmo tempo que você falou que aproxima, que eu entendo muito bem isso, por exemplo, eu tenho familiares do Nordeste. Eu não vou vê-los uma vez por ano, uma vez por mês. Ou nunca, já tem 5 anos que eu não vejo, por exemplo. Mas às vezes eu tô ali, oi tia, tudo bem? Oi minha prima, tudo bem? Então, esse fato é legal pra você ter o contato. Tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, se aconteceu alguma coisa lá, você já tá sabendo. Mesmo por conta do que, como nós somos seres sociais dentro da nossa sociedade, o que acontece? Nós precisamos saber dos nossos entes, nossos amigos, nossos... A necessidade humana. Exatamente, nós queremos saber também o que está acontecendo. Agora, o que me deixa triste... Por exemplo, a gente estava falando agora aqui de filme, né? Se fosse um tempo que não tem a rede social, quanto tempo a gente ia demorar para descobrir que saiu tal filme na bilheteria? Explica lá, lançamento mundial, sabe? O que me salta aos olhos é que, vocês vão lembrar, quando o Facebook ele chegou no Brasil mais ou menos ali em 2007, finalzinho de 2007, 2008, né? Era inglês. E aí a ideia do Facebook, ou o que aparecia para nós assim, na primeira página, né, como manchete, era justamente isso, aproximação das pessoas, né? Aproximação de interesses, você postar uma coisa em tempo real, o cara que tá lá do outro lado do mundo e que por algum motivo ele tem contato com você, ele curtir. Mas eu acho que ninguém estava preparado pro... Eu lembro que você falou em algum ponto que essas bolhas elas já aconteciam antes desse advento das redes sociais. Sim, elas aconteciam, não duvido disso. Mas o que me salta aos olhos e o que me faz pensar é que isso se tornou, essas bolhas, a capacidade de produção dessas bolhas ela começou a ser uma coisa muito ágil, né? Então o que acontece? A gente começa a falar, por exemplo, dos memes. No começo do Facebook você não via meme. Lá em 2007, 2008, essa história dos memes, elas eram inexistentes. Você não via, inexistente. Eu lembro daqueles, como que eles chamavam na época? Poker Faces. Que era desenhos, que era com alguma expressão de alguém. E eu particularmente não vou mentir, eu não entendia. Eu fui entender depois. Eu vi uma vez, por exemplo, que eu tenho o meu Face desde 2009, né? Ele era inglês ainda, né? E tudo mais, acessei, criei minha página. Aí eu cheguei a ouvir de algumas pessoas assim, o Facebook hoje se tornou o Orkut que era. Não, jamais. Conta do quê? Aí vai vendo, o pensamento da pessoa, né, que acabou sendo explícito. No sentido do quê? Tornou uma coisa de brincadeira. Isso. E porque o Facebook, igual você falou, ele tinha a função de aproximar e de informar, coisa que o Orkut não tinha essa preocupação. O Orkut tinha a preocupação de você criar comunidades, interagir nelas, interagir dentro daquela. Eu não vou nem chamar de bolha, mas eu vou chamar, daquele grupo. Comunidade de interesses. Interesses mútuos. Boa. Exatamente. E aí o Facebook não, ele já tinha outra função, né? Então, aí voltando, aí você começa a pegar a evolução. Porque se todo mundo aqui, história, manja da brincadeira um pouco, aí você sabe que alguns anos, historicamente, eles não significam nada, né? A passagem do tempo, ela tem um outro caráter, mas você vê como... Ainda mais quando se trata de internet, né? Aí muda, né? Tem uma velocidade a percepção do tempo. A matéria de uma semana é atrasada pra internet. A matéria de um dia é atrasada na internet. E aí é onde eu ia chegar. Como a notícia hoje em dia, ela se torna... Porque nesse tempo, eu lembro muito bem do meu pai comprando o jornal quando eu era criança, e depois de uns 2 ou 3 dias ele emprestando esse jornal para um vizinho, e esse jornal ainda ter algo que o vizinho não conhecia. Ou seja, a notícia ela não se tornava obsoleta com tanta... Tirando a matéria da capa, que era do velocidade. Hoje em dia tudo se torna obsoleto em questão de minutos. Verdade. E você falou do jornal, tirando a matéria da capa geralmente,
Que era o que a gente tinham parava, dentro, lembra que a gente parava algumas na que tinham banca? dentro eram de dias atrás, no jornal. Exatamente. Tirando da capa que tinha que chamar o comprador, as outras você via que, tipo, tal dia mataram fulano no bairro. Sim. Então você via que era matéria velha, no jornal. Não só nisso. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tive contato com um redator em inglês e em português. E aí a gente tinha, isso daqui é um dado bacana, essa coisa das notícias internacionais e tudo mais. Que as agências de notícias trazem. O que acontece? Nada era gerado aqui no Brasil de notícias internacionais. Você tinha um cara que manjava de inglês e o que ele fazia? Ele localizava a notícia em inglês. E muitas vezes essa notícia ela saiu lá na Inglaterra, um exemplo. Há uma semana e chegava aqui no Brasil como novidade. Notícia fresca. Isso morreu com a internet. Acabou. Isso morreu. Tanto que eles agora. A bolha cria-se muito mais rapidamente. A mídia tradicional vem morrendo. Qualquer jornal que queira ter um peso na sociedade, ele faz o quê? Ele pega um jornalista ou alguém que ele acredita que seja gabaritado para aquilo, ele desloca o cara para um outro país, mantém o cara lá, para o cara informar quase em tempo real. É o correspondente. Tá? É o correspondente, boa, não tá lembrando a palavra. Quase em tempo real, né? Pra fazer o quê? Pra ele alimentar aquele jornal de informações. Nessa transição, entendeu? Vocês lembram tanto de instrumentos, revistas, jornais, que morreram. Sim. Simplesmente morreram. Não é à toa que hoje você vê, por exemplo, grandes jornais também aí, como Estadão, Folha... aos poucos morrem. Aos poucos, eles estão morrendo no sentido tradicional. E hoje, por exemplo, é muito comum, não sei se vocês têm acesso, se vão ver alguma coisa desses editoriais, já tem lá, faça sua assinatura online. Exatamente. Faça sua assinatura digital. Por quê? Ou eles migram, ou eles aceitam, de fato, que agora é o formato mais buscado no caso, né? Porque o jornal ainda é vendido, mas assim, cada ano que passa, né? Vai diminuindo. E a galera que consome isso tá morrendo. E eu ia falar renovando. A gente viveu um tempo em que a gente viu, né, a coisa toda acontecer. Todos os três aqui me parecem um pouco saudosistas. E eu lembro quando a gente ia comprar uma revista, a gente colecionava. Nossa, gibi. Poxa e você, às vezes prazer de ter o objeto ali, né? Música, até a forma de consumir música. Tanto que a nossa geração, ela ainda necessita do contato físico para fazer a leitura. Né? É isso mesmo. Entendeu? Algumas pessoas. Eu sou uma delas, por exemplo, eu preciso do contato físico. Agora que eu estou tentando me libertar para conseguir fazer uma leitura digital. A geração. E a nossa geração tem problema com isso. A geração. Eu, por exemplo, me incomoda grandemente você pegar um Kindle e ficar lendo. Não é a mesma coisa. A geração que vem depois da gente, por exemplo, já tem uma facilidade maior nesse sentido. Por conta do quê? Eles já nasceram com isso. Eles foram inseridos na sociedade com esse formato de informação digital. Entendeu? Os jornais, o primeiro jornal ter essa percepção desse nicho de mercado, né, foi a Folha, quando ela criou o UOL. Sim. Entendeu? Verdade. Que não é brasileiro, né? Não, ele é americano. O formato, Universo Online, ele comprou os direitos e começou a comercializar aqui. Foi um tipo de sacada que eles tiveram. O Estadão faz isso, a Folha, né? E eles vão fazer o quê? Esses jornais, eles tendem a se tornar cada vez mais digitais. Eles não vão abandonar o formato tradicional, aquele que você vai na banca e compra assim como seu pai faz. Eles não vão abandonar. Por conta do que? Ainda existe pessoas que fazem isso. Entendeu? Ele não abandona. Tem demanda, né? Cada vez mais eles fazem o que? Eles priorizam a venda daquele material digital. Por dois sentidos. Primeiro, ele vai economizar muito, muito em papel. Né? Não é questão ecológica. Não é questão ecológica. É questão financeira. Entendeu? É o mínimo de gasto para o máximo de lucro. Exatamente. Eu vou minimalizar os gastos, tá? E vou atingir um lucro maior. A questão não tem nada a ver com ecologia. Não, fora-se isso. Vamos tentar chegar. Ele vai fazer o quê? Ele vai forçar, né, as pessoas até migrar esse formato digital. Então, você usou uma palavra aí que é importante, que força as pessoas a fazerem a migração. Então hoje em dia a gente pode falar que, assim, de certa maneira, né, a mídia tradicional, os jornais e tal, impresso e tudo mais, virou nicho. Entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui, só pra gente chegar a uma conclusão. O que vocês acham dessa história da notícia se tornar obsoleta muito rapidamente? Isso é bom ou isso é ruim?
Pra gente tentar dar da da notícia. notícia, né? Como que a gente Lida com a notícia? Olha, eu acho que assim, ó. Você acha bom? Não, eu não vou ou nem. não consegue chegar Eu não consigo chegar num consenso se é bom ou ruim. Eu quero estar informado, acho que o caminho é por aí. Sim. Eu quero estar informado do que acontece, né, em tal país, tal país, tal país, tal país. Você né? quer estar inteirado Eu quero estar inteirado do mundo, Sim. porque eu sou um ser do mundo, assim como qualquer ser humano. Mesmo que não se reconheça, Mesmo que assim, você entendeu? não se reconheça, você é. E aí você está inteirando ali com aquelas informações, né? Isso é ótimo, né? Então, realmente, a notícia de ontem, para mim, já não me interessa mais. Entendeu? A notícia de hoje é o que conta. Porém, a notícia de ontem, ela é importante para mim porque ela vai causar um impacto na minha vida daqui talvez um ano. Ou ela complementa Entendeu? a notícia de hoje. Não, né? ela vai complementar, porque o jornal, se você observar, qualquer jornal, ele é uma continuidade. Sim. Porque ele é uma continuidade do quê? O jornal, ele é o quê? Linear, Ele né? ele é linear por conta do quê? Que ele traz informações da sociedade. A sociedade, ela não estaca e começa. Estaca e começa. Não, ela é linear, ela tem um caminho. É porque assim, na pergunta do Rafa aí referente a isso, eu acho interessante porque assim, se você pega essa questão da velocidade da informação da notícia, chegou num ponto que a coisa se torna tão mastigada, mas tão rápida, que a notícia ela perde até sua relevância. Ou, por exemplo, assim, Isso aí, uma notícia surgiu hoje, aí nós estamos aqui discutindo. Só que daqui a 2 horas, 4 horas, vamos dizer que sai hipoteticamente uma nova notícia, parece que a anterior ela perdeu todo o valor de problematização, de conversa, de diálogo, porque a gente vai pensar na próxima, ou vai focar na próxima. Então assim, eu Mas acho é por conta do ruim que por esse lado, porque eu acho que meio que entendo. deixa pobre a discussão em cima Ontem daquilo. a gente tava ou- conversando sobre isso, o próprio né? jornalista ele não vai ter também tempo. Não tem essa... Ele não vai ter, porque é cobrado dele uma velocidade na criação. Isso é um ponto importante. Hoje, para você, hoje na criação no do Brasil, jornal. para você ser jornalista, você não precisa mais ter estudado jornalismo. Não. Você Tem precisa- tempo. Você precisa ter tempo, porque hoje o que os caras falam não é mais do jornalismo, segundo- é o gerador de conteúdo, né? O Segundo produtor o de MEC, nem conteúdo. para ser professor precisa ter licenciatura, basta você ter um notório saber. É o momento em que eu faço a minha crítica sobre essa história de ser tão rápido. Muito porque, além disso, tudo que vocês pontuaram, você gera aquela famosa figura do leitor de título. O leitor do título, em que ele lê o título de uma notícia e ele se acha extremamente informado Mas sobre aquilo isso- que está acontecendo. isso- Leitor de título e leitor de meme. De meme. Ô Rafa, mas ó, esse leitor do título, ele não vai surgir com a rede social. Sabe por quê? Se você lembrar, forçar a sua memória, você vai observar que seu pai, às vezes ele encostava na banca de jornal, Sim, pra ele ler concordo. as manchetes do jornal, Concordo com pra isso. ele estar informado. Que às vezes talvez ele não tivesse grana pra comprar naquele jornal, ou ele não quisesse aquele jornal. Porque a manchete, aquela manchete, ela é o chamariz, o atrativo. Eu concordo, mas de novo a gente cai na história da velocidade. Aquilo acontecia de uma forma muito menos automática do que acontece hoje. Porque sem hoje, dúvida. meu Sem pai com dúvida. certeza faz. Nós chegamos nesse ponto, né? A gente fez isso aí. Só que Eu a gente faço via até hoje. uma capa de Eu jornal. faço até É hoje. um hábito. Porque, É um por hábito. exemplo, Hoje você vê muita coisa na internet. E mesmo a gente, né? Poxa, a gente às vezes faz aquela parada da autocrítica. Você não lê tudo que você queria ler. Não. Você não faz. Porque você não tem tempo Você também. seleciona, você entendeu? Porque você também não tem Isso é tempo. importante pra mim. Porque Isso isso não que é você importante colocou, pra mim. isso que você colocou é bacana, né? Que ele falou, por exemplo, o exemplo que você falou, né? O pai dele foi lá e viu na banca. Pode ser que ele não levou naquele dia. Ele leu a manchete, beleza? Só que quando ele lê a manchete de algo que interessa, ele compra e vai terminar de ler aquilo. Sim, sem aí problema. o exemplo do Rafa é interessante porque é o que eu vejo também muito até. Isso aí é preocupante. Essa questão do o cara que só leu o título, leu o título. Leu o título. meme, leu o E assim, meme. por exemplo, a gente já faz muito isso porque, por exemplo, quando você publica, sei lá, você publicou lá, postou no seu Facebook, o Rafa também, uma matéria, eu já tenho consciência assim, pô, eles leram, então é bom. Sim, Ó, sim. eu parto do princípio assim, Porque você tem conhece algo a importante gente. por conhecer vocês, por ter Exatamente. afinidade. Só que, por exemplo, quando eu reproduzo isso lá no meu, sei lá, 800 contatos, tal, que eu vejo que quando sai daquela bolha das pessoas que eu velho, conheço isso aí. e alguém vai lá e curte, eu falei, essa aqui não leu. Ou esse não leu, ou esse não parou. Às Você vezes tem eu uma per- percepção mais ou É. menos clara de quem realmente clicou na E aí, por matéria, exemplo, isso ou aí. quando, por exemplo, eu vejo outros contatos também que replicam, né, certas matérias, e eu pergunto, não, lógico, de forma mais direta e tal, eu pergunto, pô, não sei o que lá, o que você achou? A pessoa assim, não deu tempo de ver, mas eu achei interessante o título. Eu falei, ui.
Então assim, isso é o que eu mais acompanho mesmo. Não, isso aí sem problema. Você não que seja inventado agora, eu entendi o que você falou. Não, mas... é uma coisa que as pessoas já... O problema é a proporção que toma com as ferramentas que a gente tem hoje. Um hoje. hábito. A diferença, sim, aí eu concordo com você, há uma diferença gritante entre o tempo dos enorme nossos pais e hoje, né, que é o quê? O acesso à própria informação. Quando eu publico alguma coisa, pelo menos 50% dela vai ter, ou qualquer um vai ter acesso. Alguns canais eles bloqueiam só para assinantes determinadas matérias, ponto. Mas, e assim como a banca ela limitava ali as manchetes, né, até o cara comprar o jornal para ter que abrir o jornal para ler. Entendeu? Só que eu imagino e assim, que... então essa diferença entre os dois. O acesso é muito maior hoje. Eu concordo com vocês quando vocês falam, meu cara não leu isso. Ele não leu, mas ele tem um acesso diferente do tempo da banca. Só que no tempo Tá da limitado. banca o cara tem ali uma manchete. Aqui hoje no Facebook, o cara ele pode formar a opinião dele lendo Só a manchete. 50 manchetes, Sim. 60 manchetes, 35 memes, você entendeu? A gente, fazendo um paralelo com o que a gente vive aqui hoje, quando eu era moleque, 12, 13, 14 anos, eu não me preocupava com política. Eu sabia que existia, que permeava a minha vida, mas eu não me preocupava de uma maneira que eu me preocupo hoje com política. Eu deixava essa preocupação para quem? Para os meus pais. Hoje um menino... Coisa de adulto. Exatamente. Coisa de Hoje adulto. um menino de 12, 13 anos, ele, além de ele não ter uma supervisão dos pais ali, uma estrutura, ou vou basear o pensamento desse menino através de... Porque nada impede que o moleque de 12 anos tenha uma opinião. Sim. Porém, a gente percebe que é o inverso. Exatamente. Aí o que acontece? Esse menino ele é cooptado pelos memes. Isso. Ele é cooptado pela bolha. Ele é cooptado pelos títulos Os grupos, né, exatamente. que bancam isso. Isso não acontecia no nosso tempo. Não, era Ou muito acontecia, difícil. Era cara? muito difícil. Não acontecia. Tinha, mas era difícil. Eu acho que era mais. Mas eu acho que era complicado. menor, é uma Muito proporção menor por proporção. Até mesmo porque na nossa época, o menino de 12, 13 anos, ele não Tava era, pensando não, em jogar não, bola na não, rua. não era levado em consideração a É, opinião dele. Não era levado. exatamente. Hoje você tem um... Nossa, isso foi muito bacana. Você é levado ao moleque de 12 anos, ele é levado a vocês e ele é cobrado isso como um adulto. Sim. Pelo fato de ter publicado tal coisa do que, meu irmão, como é que... Você pode fazer Como é que isso? você pode fazer isso? Não, meu, ele tem o direito de publicar lá se ele leu, se você ele falou a achou, verdade. se ele achou que nível de tolerância é percepção. hoje é o contrário. É o contrário, você é intolerante com o moleque. Meu, ele publicou tal coisa. Pô, legal, vamos ver o que o moleque tá lendo, vamos ver o que ele tá fazendo, vamos ver quais caminhos que ele seguiu pra ele tomar até essa decisão, tal proporção, aonde ele chegou. Ele se tornou um bolsominion. Bom, beleza, mas assim... Por que ele se tornou um bolsominion? Como é que ele chegou até a Qual o caminho que ele traçou? Qual é o trajeto aí que ele que me fez? assusta. Qual é o Hoje trajeto eu que já ele fez conversei- até ele chegar a esse conceito de que determinado candidato É o certo. é o correto. A minha preocupação não é a opinião final, é o trajeto que ele percorreu até chegar àquela opinião. E aí sim, nesse trajeto, a gente pode apontando erro. Aqui tem erro, aqui tem falha, aqui não sei o quê. Ou não. Tá correto isso aqui tá certo. Pode ser validado. Nada E a informação é uma via de Não mão, aquela história, a via de mão dupla, né? Sim. Porque assim, se você busca aquele tipo de informação, de alguma maneira, que nem o Rafa Bente colocou, ou te cooptaram ou te convenceram por aquilo. Sim. E é um direito e tal. Que aí, né, até aproveitando o gancho dessa questão dos caminhos e tudo, né, vamos passar agora pro tópico que eu acho que vai calhar diretamente com isso, que é esse fenômeno do fake news, né? Sim. Porque assim, o que é o fake news, né? Vamos né, conceituar aqui, que é a notícia falsa, né? A notícia pré-fabricada por algum fim, para algum fim no caso, né? Então assim, hoje a gente tem a questão, por exemplo, o meme, por mais que muitos levem como piada, e eu vejo a preocupação quando falar da questão dos memes, hoje muitos estão levando mais a sério do que uma deveria, notícia. porque o meme tem um impacto tão grande, Sim. porque o fake news, por exemplo, para os mais atentos, ele consegue entender ali que aquela matéria é construída, que aquela informação foi manipulada, Que né? há uma colagem de fatos ali, porque, assim, indicando um caminho. muitos fake news, assim, é de tirar o chapéu, você fala, caraca, não aconteceu isso mesmo. Puta, Bem tal, escrito, né, Por quê? cara? O hábito de ler só o título não te leva a entender as fontes. Sabe por quê? E quando você entende as fontes, você fala, isso é falso. Então, a própria fonte denuncia. Ou quando você procura a fonte, ela não existe. Se não existe, foi criado por alguém. Então, é passivo de crítica. Isso aí que o Marquinhos tá falando é bacana, tudo, porque né? você pega, por exemplo, um site lá, eu já vi gente chegando e repostando a parada como se fosse sério. E aí você vai ver, a fonte veio lá do sensacionalista, ou veio de qualquer coisa. Só que o cara, ele leu o título, e esse título bateu e chamou a atenção. Sim.
E aí a gente sabe que o site O Sensacionalista, ele tá lá simplesmente pra fazer graça mesmo de certas coisas. E aí a pessoa... A notícia é gritante, como por exemplo, mãe deu à luz a um alienígena. Isso. Entendeu? É esse tipo de notícia. Só que aquilo lá, ó, é verdade. Bom, no Piauí é verdade. Aí o cara posta e isso começa a ressoar. Pum, 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 pum. É verdade. É verdade. Uma mentira repetida Mil vezes vezes se torna E aí verdade. pega outro Entendeu, gancho, cara? porque do perigo do fake news nesse sentido. Porque assim, você bem colocou, o cara vai reproduzindo. Por exemplo, é muito comum você ver, isso é muito comum até no WhatsApp, que também é uma rede social. Sim, né? se tornou, É né? muito famosa até. O WhatsApp, por exemplo, é muito comum você receber lá, esses políticos aprovaram o fim do seu 13º. Sim. Quando você, assim, é um exercício tão simples que você percebe que é falso quando você vê que tem partidos lá que nem existem. Exatamente. Exato. Tipo, você vê lá, fulano de tal do PFL. Aí você já fala assim, não, PF, não sei o quê. Mas sabe o que eu percebo por que da verdade? Isso que eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir. Por que é verdade? Por que eles levam tão a sério? Aí eu pego um outro ponto da mídia tradicional. Olha que louco. O que acontece? Nós fomos criados pela TV. Sim. Cara, vamos ser honestos. Produtos Nossos da pais, TV. claro, não vou dizer assim no geral, né? O pai do Rafa bem técnico e tudo mais. Meus pais, assim, não tinham um nível de instrução muito alto, mas eu pego por exemplos que eu conhecia próximo, Eu né? fui criado pela Xuxa e a Mara Maravilha. Velho, não, mas assim, aonde eu quero chegar? E Serginho Malandro também. Não, Não. Serginho Malandro, mas a Mara Maravilha. Mas onde eu quero chegar? A Xuxa. O que era falar do Jornal Nacional? Vamos abrir a porta! O que era falar do Jornal Nacional era verdade. Não Era verdade não tinha absoluta. questionamento. Permanece. Então, essa aí ideia vamos lá. permanece, Mas qual que é cara. o impacto psicológico? Eu tô vendo uma tela, um cara lá, de um veículo gigante que domina praticamente o Brasil inteiro, e ele soltou informação. Eu tô aqui na minha casa, trabalho o dia inteiro, que né, não tem nem tempo pra pensar, o cara tá falando, pô, lá, tiraram o seu salário, você fala, filha da puta, não sei o quê. Beleza, você não tem aqui um recurso automático pra perguntar pro jornalista, isso aí você tirou da onde? Não, verdade. Então, tomo logo como verdade. Você recebe aquilo A internet é como uma absoluto. tela, Sim. onde, diferente da TV, você até tem espaço para a discussão, Problematizar espaço a para problematizar. Só que quem que tá migrando para esse formato, boa parte, a gente fala da juventude em si, beleza, mas pessoas da nossa idade também migraram para esse formato. Sim. E quem produz conteúdo mesmo, de fato, seja fake news, seja real, ou seja tendencioso mesmo, tem muitos que falam que são, isso não é diferente, essa galera que migrou desse formato. Então eles sabem, por exemplo, se tava eu já escutei isso com vocês, né? Deve ter escutado vocês dois. Se tá na internet é verdade. Sim. Cara, não é uma reprodução, só que Não é reprodução. não é uma reprodução meio que, né, ó, guardadas as devidas proporções do que a gente vivia lá nos anos 90, 2000. É Com a maniqueísta questão da mesma tipo, forma, tá vindo de tá um ligado, lugar velho? que parece inatingível, pô, o cara tá falando, pô, o UOL publicou isso, cara, é o UOL, né, peraí, dane-se, é o UOL, se é... Mas não aí é que tá a questão. Washington Post, mas tudo é passível. O que você falou de fake news, né? Toda matéria ela passa por um filtro e ela é criada com o objetivo fim, beleza? Sem problema. O que me assusta muito, né? São matérias publicadas, já declarada a intenção dela, Sim. me preocupa. Não tô falando que é errado, o cara pode fazer o que ele quiser, ele pode criar o que ele quiser, o problema mas é que não dele, minta, né? entendeu? Mas Não, aí não, você tá não, falando ele de um ele ponto pode- importante. não, ele pode- você, ele tem pode- você tem lá uma notícia econômica. Aí você vai ver o Diário do Centro do Mundo tratando aquele fato econômico que é concreto. E o cara vai lá E o cara vai lá e fala, não, até o que o Hermes está falando aqui, o Diário do Centro do Mundo, ele vai aparecer, ele vai noticiar aquilo com um viés. Aquele mesmo fato noticiado pelo UOL, ele Tem vai ser um noticiado um outro outro viés. viés, sim. Só que o fato gerador da notícia é verdadeiro. Sim, Aí sim. o que acontece? O que- Você escolhe o que você vai Tanto- seguir. tanto- Agora, o fake news é uma coisa totalmente contra isso. mentira, não real, não mas que aconteceu. reverbera de tal maneira chega- que se é torna violento, verdade. é violento. É violento. O que me assusta é que ele pode gerar até mesmo alguma comoção social. Sim. Dependendo do grau, do grau que foi criado, do teor que tá ali, entendeu? Da quantidade de pessoas que vão acreditar naquilo. Entendeu? É só você lembrar no tempo do rádio. Isso é um fato histórico. Orson Welles. Nos Estados Unidos, exatamente. Os alienígenas estão invadindo. E era uma novela, Cara, aparecendo e, no rádio, causou um caos. Causou um caos na cidade. Um caos Sim, na sim. cidade. Isso aí- Assim como isso você, daí é- assim como você Isso pega, por detalhe, exemplo, no veículo um de veículo áudio, de né? áudio, Você nem tá de nem áudio. vendo. Exatamente. Aqui, quando você pega o fake news que o cara cria, ele pode não causar uma comoção social do cara sair correndo da casa dele. Sim. Mas o cara começa a ter críticas, começa a ter curtidas, likes, e o diabo a quatro, e as pessoas deixando claro ali
a sua insatisfação com tal determinada porque ele levou a sério aquela notícia. Ele levou muito a sério, ele acreditou naquilo e ele vai... E aí, o que acontece? São coisas, cara, que uma leitura mais atenta, cuidadosa, mais atenta, e aí eu não tô colocando aqui nenhuma cor pra qual você torce. Sendo. É a coisa de você ler atenciosamente. Vai te mostrar que aquilo ali é completamente falso, cara. Que é fabricado, né? É fabricado. Porque Mas a notícia, esse tipo de notícia, ele é fabricado para atingir Tem um um intuito, grupo sim. ou uma pessoa diretamente. É. Assim como você pega, por exemplo, qualquer manifestação que você tem na Paulista, já quem está aqui em São Paulo, você tem 2 jornais que noticiam a mesma de uma maneira coisa diferente. e um terceiro que não fala nada. Exato. A minha preocupação não é os dois que estão noticiando que o não evento, fala é nada. aquele que não fala nada. Porque é mais fácil você saber. o material ao contrário, né? Aquele que não fala nada, ele tá fazendo o quê? Ele tá omitindo Sim. um fato verídico. Não importa a quantidade. Ah, tinha 10 mil pessoas, tinha 10 gatos pingados com 3 cachorros no meio da rua. Não, foda-se. Estavam lá as pessoas reivindicando determinada coisa, não importa o que seja. Se é com pato amarelo, Não importa. Fala o que importa, aconteceu, não importa. você entendeu? Fala que aconteceu porque- tal coisa. Quando ele não fala, me preocupa. Porque o papel né, no caso das mídias seriam esses, né? Relatar aquilo que ocorre. Sim. O que a gente está criando? A gente está criando um culto. Não ao conhecimento, à informação. A gente está criando um culto à celebridade. Sim. Porque o que o cara faz, ninguém julga mais na nossa sociedade se o que o cara tá promovendo como notícia é uma notícia de boa qualidade ou não é. A gente julga o tanto de likes que esse cara teve. Se teve muito like, É porque é verdade. é porque é verdade. Verdade. Se foi a brincadeira, você vê como Não uma importa o parada- conteúdo, é a quantidade de pessoas que curtiram. O problema do fake news é o quê? É uma informação tão deturpada, mas tão deturpada, que ela não dá direito à resposta, né? E ela não teve nem a preocupação de pegar mais de um ponto de Sim, vista. o contraditório Entendeu? morreu aqui no não, Brasil, não, cara. não existe, sabe? O contraditório é só o meu ponto de vista. Eu não quero. E isso gera também intolerância. Sim, completamente. Não, gera não. É, perdão. você joga um não, grupo a contra intolerância outro. gera o fake news. Perdão, é o Você contrário. cria grupos. Exato. É aquela Exatamente. brincadeira de Isso eu acontece. odeio tanto o cara que eu não me importo como que eu vou fazer esse cara sofrer. É. Mesmo que eu tenha que mentir. E uma Sim, coisa entendeu, que é interessante pontuar, o fake news por exemplo, essa estrutura que a gente tem, usando o caso do Facebook. Por exemplo, você tem o Twitter, que tem um outro formato de divulgação. Você tem, por exemplo, aqueles blogs do Google, que você faz também matéria. Tem muita gente que Qualquer faz um isso. abre um blog hoje em dia. E verdade. uma coisa interessante, Eu pegando tenho um que exemplo... eu nem uso mais. É interessante, Todo mundo em algum momento falou, vou escrever. interessante eu pegar um Vamos achar exemplo, o por Pablo exemplo... Neruda. Pegando esse exemplo da questão do fake news, por exemplo, você tem lá no Facebook aqueles que curtiram. Então teve lá, o cara teve 1000 curtidas, 1000 compartilhamentos. Você fala, caralho, então é verdade, né? A lógica, né? Dessa galera agora. O que é interessante porque, em nenhum momento, o Facebook te dá a ferramenta contrária. Porque é aquela coisa que eu chamo, não, né? Que se chama, que é o viés de confirmação. Por exemplo, se eu odeio um político X e crio um fake news daquele político, ah lá, sabia. Então, viés de confirmação. Eu tô confirmando o Sim. que eu já tenho. Sim, Com a sim, mentira. sim. Por quê? Ele Mas olha isso lá, acontece aí ele com olha, notícia também, então, mesmo aí com ele olha lá, fake news. que é a bolha social, aí ele olha lá, 1 milhão de curtidas, 10 milhões de compartilhamentos. É verdade. Verdade. Só que a gente nunca tem o contraponto do, por exemplo, uma ferramenta simples, o não curtir. Vamos pegar esse exemplo. A gente sabe que 1000 curtiram, mas a gente nunca vai saber quem não curtiu. Mas você acha que Por isso exemplo, não é então, intencional? é intencional, Mas porque a a gente nunca intenção vai é saber. essa. Por que eu falo do viés de confirmação? Eu tô vendo aqui, o cara que, 1000 curtidas. Só que eu nunca vou ter a mínima ideia de quantos passaram, viram aquilo e não curtiram. O próprio e Facebook, não tem como deixar isso claro. O Facebook ele tinha colocado um tempo atrás o não curtir. No início, Era- teve uma época no início, mas eles teve uma tiraram. época que ficou- projeto, mas, alguma coisa ficou, assim. Aí acho que que 2 acontece? meses, só que o que acontece? O não curtir ultrapassou o curtir. As pessoas começaram a sentir, você publicava alguma coisa e as pessoas não curtir, você se sentia mal. Então, Porque mas eu não sou bem, uma Sim, pessoa sou bem vista. quisto. Eu sou bem quisto Sim. porque a função da rede social, uma É te das, manter. né, é você ser celebridade por alguns minutos. Geração mas de onde eu- super-heróis Exatamente. automáticos. Mas onde eu quero chegar com isso? Exatamente. A questão é disso, do viés de confirmação. Então, assim, essa galera que segue essas determinadas páginas, seja para um lado para o outro e tal, ele nunca vai ter noção do contrário, da opinião contrária. Eu sei que você pegou um ponto psicológico, que isso é muito louco, né? O cara realmente, quando faz um vídeo, põe lá, e tem lá 10 não curtiu, 1 que curtiu,
o âmago dele ali, ô, mano, que merda que eu fiz. Exatamente. Ou o texto que eu escrevi todo mundo gostou. Mas, velho, é mais honesto. É muito mais honesto do que essa maneira mais tendenciosa. Porque assim, se eu só mostro quem curtiu, então logo eu crio essa possibilidade de uma mentira virar uma verdade. Porque, ó lá, 1000 curtiram. Mas ninguém escutou, por exemplo, do Rafa, de vocês disse, ó, velho, isso é mentira. Aí eles botaram aquelas carinhas, né? Que até um amigo meu falou assim, Marcos, mas agora tem aquela carinha de raiva. Eu falei, velho, ali é curtido do mesmo jeito. Porque ninguém olha carinha de raiva. Você vê lá o número de curtidas. É isso que eu ia falar não pra muda você. nada. Você tem lá a carinha. Você clica pra ver quantas pessoas colocaram a carinha no Você não negócio. vê, você só vê curtidas. Né, aproveitando já que chegamos nesse ponto, então vamos As manifestações. as mídias, manifestações digitais aí. O Emerson quer dar uma explanada, quer Fala aí, cara. Cara, assim, as o manifestações impacto digitais... real. Qual é o impacto Você real? lembra Vai, disso? Vamos lá. Fala, garoto. Qual é o impacto real? Cara, mas aí que tá a questão. O real, ele também é relativo. Sim. Ele é relativo. Se você pega um cara que ele só trabalha ou ele só vive através das mídias digitais, aquilo é real pra ele. Entendeu? E aí ele vai se manifestar De novo a contra, bolha. vai se manifestar contra ou a favor daquilo que ele gosta, de acordo com a mídia digital. Se você tá perguntando pra mim, né, se as manifestações digitais elas vão causar um peso de mobilização na rua, aí é outro ponto. É outro ponto. Mas é um entendeu? ponto que você acha capaz ou impossível? Não, é capaz. O Egito é prova. Os Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos, 2013 foi prova disso. a lei da ficha limpa. 2013 no a lei da ficha limpa aqui no Brasil também é prova disso, entendeu? A diferença é será que aquela manifestação digital ela vai conseguir realmente agregar, catalisar ela as vai coisas? catalisar, porque chega num ponto que você, você fica estupefado, você fica de saco cheio mesmo de muita coisa. A gente mesmo dentro do nosso, né? Às vezes a gente, quem acompanha o Marquinhos sabe que a coisa tem um lado. Mas dentro do lado meu, fazer uma autocrítica. Tem hora que você fala assim, vai tomar no cu, velho. Os caras já estão demais aqui, né, mano? Tá foda. Tá chato aqui, você entendeu, velho? Então eu acho que depende muito, não sei se você concorda, da qualidade dessa manifestação social. Ou o propósito, né? Cara, eu prefiro a palavra propósito. Eu acho que é mais adequado. Porque, assim, a qualidade, pra mim, pode não ser pra você. Então é algo muito individual, muito relativo. Mas o propósito também não? O propósito, ela já trabalha num sentido mais amplo. Aquele propósito, ele pode ser bom ou ruim de acordo com o ponto de vista. Concordo com você nesse ponto, né? Mas aí tá, qual é a qualidade do propósito? E aí já entra, reduzir mais ainda. Infelizmente, assim, a gente tem os bons e os maus oradores. Às vezes o cara tem um propósito extremamente Muito salutar bom, para mas ele é tipo, péssimo. só que ele não sabe Articular e colocar isso também de uma dá forma pra que as fazer pessoas... E dá pra fazer um paralelo, por exemplo, muitas dessas manifestações digitais, né, que se organizam eventos pra reivindicar, ou lutar, ou torcer pra prisão de fulano de ou até Beltrano. mesmo fazer um rolezinho no shopping. Que é sensacional isso, velho. E A molecada se eu vou junta pegar ali e vamos fazer todo mundo Então, rolê. Blá. no E aí aspecto o legal social, é, você vai engolir a minha presença aqui no Shopping JK, e o problema é seu, Então, velho. nesse é aspecto direito social mesmo. é bacana. Agora, por exemplo, indo mais pro aspecto político, por exemplo, quando eu vejo essas manifestações digitais, que muitas delas, infelizmente, são baseadas em fake news. É isso que é o Sim, problema. aí é que- No É o que eu falei pra político, você, a qualidade. No aspecto agora político, entendi. no aspecto Entendeu? político, isso me preocupa. Tipo, sei lá, vamos lá no tribunal, no tribunal não, no Ministério da na Justiça, Leste, na Leste, porque lá vão votar a Bolsa Prostituta. Tá ligado? Aí acontece essas coisas. O cara vai lá e porque tá ali na internet, o pessoal curtiu, Acha tem que é muito verdade, interessado. pronto. E às vezes cria-se todo um aparato e tal, e não é verdade. Sim. Né? Tu pega, lógico, um exemplo bem esdrúxulo, mas é isso. Mas, por exemplo, no aspecto social, por exemplo, do rolezinho, não sei o que lá, de uma festinha e bacana. tal, isso é muito louco. Agora, quando vai pro aspecto, por exemplo, eu lembro que na questão acho que do rolezinho e tudo, alguns partidos se aproximaram de alguns organizadores desse evento. E eles falaram, não, legal. Depois que eles viram que era por uma questão política, eles falaram, não queremos não. Porque até muitos deles querem distância disso. Sim. Porque você cria o quê? Aquela ideia de que aquele é ruim, aquele não é. Esse é bom, esse é... Sabe, o bem e o mal. Aquela dualidade que... De novo cai no maniqueísmo das Maniqueísmo, o coisas, bem e o né, mal velho? brigando eternamente pelo reino dos céus, né? Ou pelo reino do inferno também, depende. Mas o que me preocupa Você quer das ir pra manifestações digitais Cara, é não sei nem isso. pra onde eu vou, não. Eu acho que eu vou pra minha casa daqui a pouco. Mas o que me preocupa das manifestações digitais é o quê? No que ela se baseia.
né? Do que ela tá sendo, qual que é, aí sim, o chamado, né? O porquê que eu estou me mobilizando pra seguir um pato, mas aquele pato tem um sentido. Então, em tudo isso, sabe? Isso me preocupa. Mas aí eu tenho um pouquinho... Mas também... pouquinho de cisma, porque organiza, aí... eu não sou contra organização nenhuma. Você vai me chamar de radical, você vai Só me falo chamar da livre organização. de qualquer coisa parecida. Mas aí eu acho que tudo hoje em dia vira uma manifestação social. Sim. Dependendo do tanto de likes que tem. Ah, sim. Tem tantos likes, vira manifestação social. O problema não é esse. Eu sou, que nem o Marquinhos, que nem você, a favor da livre manifestação. Façam o que quiser. Fecha a rua, você entendeu? Quer seguir um pato, segue, meu Foda-se, irmão. se você Vai achar embora. que a salvação Se tá no quiser bule de se- café, Se foda-se. você tá quiser ligado, seguir velho? o pato, até sentar em Vai cima que do pato vai. e ir embora. Se você quiser levantar um boneco inflável e achar que você tá abafando, o problema é seu. Você entendeu? Eu posso te achar um imbecil quando você faz isso. Não Mas posso. é também é um direito Só que é meu. um direito meu te achar um imbecil. Mas, você entendeu? mas aí, é um imbecil, mas continua. Aí o que acontece? O que me incomoda é que todos os meios, as grandes mídias, elas fazem com que as pessoas, num nível pessoal, elas não consigam mais entender se aquilo é bom pra ela ou não. Ela segue o fluxo. Quando a gente ouve aquela parada assim, ó, povo de gado. Hoje mais do que nunca, cara, o que a gente tem é o povo gado no Brasil, em que eu não ter opinião hoje no Brasil se tornou um pecado, né, cara? Verdade. É um pecado. Mesmo que seja opinião de merda. Não, eu preciso Isso que é falar. foda. Às vezes eu sou do tempo em que o cara falava assim. Eu já falei muitas vezes, puta velho, eu não sei o que te dizer sobre. Vou tentar entender o assunto, vou Aí ler. o pessoal olha pra você e fala assim, mas como é Nossa, que mas você não tem opinião? O que então- você acha disso? então, Aí, tempo, pros eu dois tinha lados, medo de você dar é o opinião. quê? Você é um acéfalo, assim, entendeu, velho? Eu sou do tempo que eu aceitava a minha ignorância, que eu tinha até Isso. vergonha de falar. Exatamente. Minha opinião pra alguém que tinha opinião. Só que isso não te fez querer se E a- informar. E aí Se hoje. preparar, né? Se entendeu? preparar. É isso que é E bacana. não ficar divulgando. Eu lembro muito bem nas manifestações de 2013, né? E algumas teve depois, tanto do lado dos patos quanto do lado dos vermelhos. É pra não dar nomes aqui, né? Melhor, né? É melhor, eu não quero receber um processo. Eu não tenho nada pra dar. Mas pra receber processo a gente já tá É o fudido. Não, mas, já, né? não, então, O pato mas- de Troia. Vai vendo, é o pato de Troia. Você pegou alguns vídeos, por exemplo, da galera e eu filmando. Ah, qual é a sua opinião sobre fulano? Meu, eram as opiniões mais esdrúxulas Possível. do mundo. E às vezes porque ele nem sabia falar o que tava fazendo. Ele não sabia falar, eu tô aqui, sei lá, porque tanto de um lado quanto do outro. Verdade. E aí você me preocupa, não é a pessoa estar lá, é a pessoa não saber Por que está lá? Isso. Aí eu olho assim, eu olhava assim, É o que a gente tá falando. Você precisa de uma causa. Qual É. causa é? Foda-se, eu Não preciso importa. de uma causa. Chegou um assim, ponto entendeu, velho? que você tinha grupos que iam para essas manifestações, usando o exemplo de 2013, que eram pra se encontrar pra tirar foto. isso. Porque tava todo Virou mundo. baladinha, né, Virou, cara? virou festa. Virou uma festa. Virou uma coisa cult. Aí o propósito É. foi pra onde? Aí o propósito. Virou uma coisa Eu ouvi eu na cansei de época- pegar o trem, por exemplo, e o pessoal, vamos pra Paulista. Meu, era uma molecada que tava assim, não importa pra que eles estavam Vamos indo. lá, vamos Eles lá. estavam indo porque tinha muita gente na rua, eles queriam bater foto e publicar na tá rede saindo- social. e tá saindo na E na TV. rede social, Eu- estou lutando por um Brasil melhor. Eu vou E, falar porque sabe, eu sei esse que mais- o cara não vai ouvir. Mas eu lembro de um chefe meu nessa época que ele falava assim: nossa, até que dá pra ir em manifestação. Eu pensei que era coisa de comunista, mas dá pra ir na manifestação, você entendeu, velho? Olha onde a gente chegou, você entendeu, cara? É, mas uma coisa aqueles maluca. vídeos é prova cabal de que uma boa parte ali era. Não tinha a menor noção. Massa de Era manobra. não sabia porque tava ali. Massa de Eu não manobra. sabia. É pra assim, não é nem questão, não é nem ser contra a pessoa estar ali, é um direito dela. Minha opinião, ali sabe? gerou um câncer, velho. Ali começou aquela parada. A gente vai fazer uma manifestação apartidária aqui, tá ligado, velho? Puta que pariu. Não, o que me preocupa não é ser apartidário. O que é bacana, não, né? assim, Soa bem interessante. no ouvido. Não, assim, assim, oh! a parte de você não ter um partido político X. Beleza. Só que isso não tem nada a ver com ideologia, O que tá me ligado, incomoda é que eles confundem apartidarismo com apoliticismo. A pessoa, ela não pode ter opinião política. Sabe? Ela tem que ter opinião rasteira. Manobrável. Manipulável ali, sabe? De que ela, hoje nós vamos pra esquerda, amanhã nós vamos pra direita. E a pessoa baixa a cabeça e vai embora. E segue o fluxo. É o segue mito da caverna, não é Mas isso? o- cara? É o mito da caverna, bem Mas lembrado. isso mostra o poder então dessas manifestações digitais. Sim. E a gente teve esse fenômeno Isso. começa mesmo ali de
vai lá, curte aqui, entra nesse grupo e tal. E foi criando esse grupo, foi perdendo a sua forma inicial e sumiu. E virou qualquer coisa. Mas a forma inicial durou quanto tempo, pra falar a verdade? Tantos dias até se transformar em outra. Porque assim, isso que é o bacana das questões sociais, né? Você não tem controle sobre o que vai ser. Quer dizer, você tem um princípio. O que vai ser dali pra frente, cara, é quase Hoje a gente não tá vendo isso. A gente tá vendo uma grande mídia que fez aí, de novo, né? Grandes títulos, grandes memes. Os caras iam imaginar que no ano de eleição poderia sim, é uma opção, é uma possibilidade palpável você eleger alguém que não é só de centro, não é só de direita, é de extrema direita. Os caras achavam que isso aí não ia acontecer. Sim. Você entendeu? Eles achavam que isso daí é a excrescência do movimento todo. É o que o Marquinhos falou, você nunca sabe onde vai parar a merda toda, assim, entendeu, velho? Exatamente. Então vamos aproveitar então, chegando nesse bloco, vamos para as considerações então pra... A minha consideração é assim, cara. Tecnologia, puta, num nível pessoal, eu adoro tecnologia. Gosto de videogame, gosto de internet. Sou daquelas pessoas que todos os dias entra na internet para saber o que está acontecendo. Eu há bastante tempo deixei de me informar através dos jornais televisivos. Não assisto mais essas coisas. Não estou dizendo para você que isso é bom ou que é ruim. Eu estou dizendo que é o que eu faço. Me informo majoritariamente através de internet. Tenho lado, tenho pensamento, mas aceito o contraditório. Desde que não seja, que nem o Emerson citou aqui, esdrúxulo ou ofensivo a uma minoria ou qualquer coisa parecida, eu acho que, poxa, cara, você completa seu pensamento a partir do momento em que você lê algo que vai diametralmente contra aquilo que você entende como bom para a sociedade. E vai te obrigar a pesquisar mais. Agora, o que é mais um desejo que eu tenho para as pessoas. Leiam, aceitem e não comprem barulho, muitas vezes, de algo que você não sabe o que está acontecendo. Qual que é esse barulho? Qual instrumento está sendo utilizado para fazer esse barulho? A história das causas. Não compre uma causa só porque você quer ter uma causa, só porque você quer fazer parte do grupo. Às vezes é melhor seguir o conselho da vovó, antes só do que mal acompanhado. Essas são as minhas... A minha consideração final a respeito da internet, eu fui criado sou de uma geração assim como nós somos, em que eu fui ter acesso a um primeiro computador, eu tinha 21 anos de idade. Nós todos aqui, entendeu? Provavelmente é a mesma coisa. Primeiro, era algo extremamente caro, a internet era algo capenga no Brasil. Ainda meu pai fez consórcio e isso... Pra acessar a internet. Que a sua mãe falava, você tá usando essa merda, ninguém vai ligar em casa. Não, eu não tinha em casa, cara. Eu usava no trabalho. Usava no trabalho e aí com 20 e poucos anos eu consegui colocar em casa e aí eu fui aprendendo a mexer, não sei o que. E aí a gente ainda tá aprendendo a mexer. Não, assim, eu vou morrer aprendendo a mexer naquele negócio ali, tem coisa que eu não consigo. Mas o que eu acho interessante, e é por isso que eu acho muito importante você ter esse acesso à informação, o meu filho, que tem 6 anos de idade hoje, ele acessa os desenhos que ele quer ver, sabe? Eu fico observando o que ele tá vendo, né? Ele acessa lá... Tem um filtro, né? Os negocinhos lá, os joguinhos que ele faz. Eu acho isso fantástico, cara, sabe? Ele poder escolher, né? Eu não tive esse direito à escolha, não. Sabe? Na minha geração não tinha. Eu tinha algo muito pronto, já, né, daquele formato, assim como o jornal televisivo, o jornal impresso. Programas infantis. E assim, não era qualquer jornal. Você não tinha uma infinidade de jornais na banca. Não. Né? Você tinha 2. Você tinha 2, 3 no máximo. E o Notícias Populares. Isso, exatamente. Hoje você já tem acesso a informação enorme. Eu acho isso fantástico. Hoje você tem capacidade de escolha. O problema não é a infinidade, o que nós estamos fazendo com tanta informação. Isso é que me preocupa. Sim. Mas assim, que que eu sou favorável, eu acho fantástico. Eu acho muito bom um moleque de 12, 13 anos. Fantástico pagar, gente. Sabe? Fantástico. Tá recebendo também. O moleque poder ter acesso a todas essas informações. Eu acho primordial, é um crime um moleque não ter acesso a isso. Como ainda acontece cidadão brasileiro alguns sem acesso à rincões internet, do nosso país,
Alguns desses ainda não têm acesso a isso. Você Se a gente concorda sair que também deles. nós como pais, a gente deve dar uma segurada. Não, lógico, como eu te falei, o meu filho tem 6 anos, eu já controlo o que ele vê do desenho, porque ele não lê, ele não sabe ler ainda, mas eu controlo o desenho, eu controlo o joguinho, eu fico sempre de olho, né? Tô querendo entender o que tá acontecendo. Exatamente, né? para eu saber qual é o mundo que ele está construindo em volta dele. Agora o acesso. Acesso é livre. Bom, bem tocado no que você falou, né? Que a gente fala muito nesse eixo São Paulo e Rio, que a gente já tá, né, no futuro, digamos assim, nessas partes. Mas você sai daqui e vai subindo ou vai descendo para algumas partes, Tá muito isso longe. ainda... muitos estados ainda estão na era do discado. Sim. Né? E que a realidade que a gente teve lá atrás, muitos vivem hoje. Sim. Isso é bem lembrado. Isso que você quando falou. vivem, né, cara? Bem lembrado. Bom, então é isso. Eu queria agradecer aí a presença do Rafa novamente, né? Do Emerson aí, né? Essa bancada aí, essa bancada maluca aqui que a gente montou pra esse tema. E assim, concordo também com os camaradas aqui. Sigo a linha do Rafael também nesse ponto. Eu acho que a gente tem que começar a entender de onde vem as informações, para que elas servem, para qual é o fim, né, dessa informação. A gente tem que largar essa cultura da preguiça de ler a matéria inteira. A gente não tem que ler só o título, a gente tem que buscar assim. Lógico, se o tema não te interessa, não abra, não compartilhe e não passe pra frente, que também você tá fazendo um desserviço quando você também não faz a sua análise daquilo que você tá lendo. Então assim, a internet é um bem, tem que ser usada, tem que ser compartilhada, tem que ser de uma maneira assim democrática. Tem que ser livre. Tem que ser Continua livre, sendo não tem que livre. ter controle. Livre. Sim, Livre. bem lembrado, tem que ser livre. Sem restrição. Aí eu acho que é do pessoal mesmo, é do particular, é da cultura que cada um vai seguir, que vai ser criado. Então. Cara, ela serve pro bem como serve pro mal, como qualquer coisa que foi criada pelo homem serve pro bem e pro mal. Claro que a gente aqui tocou mais nas questões negativas. Sim. Se a gente fosse pontuar os positivos, era um outro programa, porque tem muita coisa boa. Isso é É o que inegável. a gente tá falando. De tudo que a gente falou aqui, ainda assim, nas considerações finais de cada um, a gente tá falando, porra, é bacana. É bacana, caramba, e a gente não mano. pode abrir mão disso. Então é isso, né? Queria agradecer a todos aí, aos ouvintes que estiverem escutando, o Emerson novamente, o Rafa e aí, valeu. Marcos, né? É o Kenny, né? O Kenny. Kenny. O Kenny é o artífice da porra toda, tá É isso aí, ligado? rapaziada. Valeu.